O NUPEP apresenta Show Terapia do NUPEP, espalhando alegria e amor. Com muita honra que estamos aqui ao nosso lado do senhor James Santos, diretor proprietário das Ferraduras Brasil. Boa noite, senhor James. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui presente em mais um evento do NUPEP. É uma grande honra para nós, pois a Ferraduras Brasil é uma das entidades apoiadoras do NUPEP Cultural. Pelo que me consta, não é o primeiro espetáculo que o senhor vem assistir. Não. Sempre que posso, eu venho. Gosto muito. Todos os espetáculos, após irmos embora, né? Apresento, parece que uma alegria maior no coração. A variedade, a qualidade das músicas, enfim, tudo isso sempre fica aquele gostinho de quero mais. O nosso abraço carinhoso e divirta-se no show que está prestes a iniciar. Deus abençoe vocês, com certeza vão me divertir. Muito obrigado. Muito obrigado. Antônio Ismael de Oliveira. Boa noite, Antônio Ismael. Boa noite. É com muito prazer que mais uma vez a gente se reúne para esse grande evento, né? E hoje a cidade parou, está todo mundo reunido aqui, ainda mais com grandes amigos como o Capitão Brotas, Jorge Melquiades Carvalho e esse elenco sensacional. Gente, vocês não imaginam como é gratificante assistir a esse espetáculo que realmente mobiliza toda a cidade. Impossível não gostar do show. É uma variedade. Quando você pensa que já está na apoteose do espetáculo, eis que surge algo melhor, mais atraente. E são 1h e pouco de muito entretenimento, música, bom humor e o mais importante, muita cultura mesmo. O NUPEP, todo mundo sabe, é uma entidade voltada para estudos científicos, e aqui é um pouquinho do que todo que é representado é passado a esse público que está presente aqui hoje. Eu aprovo, gente. Não percam, porque é muito bom mesmo. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. O professor Fernando Campos é o professor mais antigo da Faculdade de Direito de Sorocaba. Com muita honra. São 35 anos como professor nessa escola. Na cadeira de Sociologia Jurídica. Sociologia Jurídica, exatamente. E o senhor também é um frequentador assíduo das nossas atividades no NUPEP. Para nós é uma grande honra. E quantos shows o senhor tem ideia do senhor já deve ter assistido aqui conosco? Eu assisti quase todos. Eu adoro, não posso nem pensar em perder o show da NUPEP, né? Sobre todos os aspectos, né? A mensagem que a NUPEP passa para quem vem assistir o seu show é algo fantástico, né? Você sai leve daqui. O show como um todo, a música, o coral, né? Até os humoristas são ótimos, né? Então, eu adoro, gosto muito do professor Jorge, conheço ele há décadas, né? E esse movimento da NUPEP é realmente muito interessante para as pessoas se conhecerem, para as pessoas se darem, se doarem, que nós precisamos disso agora, né? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Brotas. Tudo de bom. Gabinete de Leitura Sorocabano, de portas abertas para a cultura.
Olá, pessoal. Cara amiga, caro amigo, vocês estão prontos para raciocinar? Sim? Essa resposta positiva revela que a mente dispersiva foi superada e agora enfrenta corajosamente os desafios deste esporte radical, que é o se atirar num encadear complexo de ideias. Claro que essa disposição de raciocinar pode esbarrar na dificuldade de entendimento. Mas quem aceita desafios intelectuais recusa o não entendimento como algo definitivo e busca a superação nos reprises do programa. É para isso que existem os reprises. Vocês estão prontos para desafios? Então, venham comigo. Comecemos lembrando daquela época em que não sabíamos nem qual era a nossa real identidade. Se alguém perguntasse para nós, quem é você? Como papagaios amestrados, repetíamos os nomes de uma identidade falsa. Uma identidade falsa que nos deram para repetir. Dizíamos, sou André de las Castanhas e Castela, amorenado de las Ruesas e Flores, e sou dentista graduado pela Universidade de Coimbra. Em seguida, exibíamos orgulhosos diplomas, títulos, fotos dos filhos, do cunhado e outros documentos que também nos deram para exibir. Para começar a desconfiar que essa identidade era falsa e que nós mentíamos para nós mesmos, teríamos de aceitar o desafio de renunciar àquela velha mania de repetir nomes ou palavras sem raciocinar seriamente sobre o que significam. O problema é que dormíamos e até sonhávamos que tínhamos um profundo autoconhecimento. Nós dizíamos também, eu sei quem sou. Eu sou eu, o resto é... Então, achávamos que tínhamos um profundo autoconhecimento. Por esse motivo, também dizíamos que éramos crentes em Deus, ou então dizíamos crentes que Deus não existia. E com a mesma racionalidade de um papagaio amestrado, complementávamos, sou uma alma imortal, ou então sou um epifenômeno da matéria, um mortal excremento do cérebro. Lembrou desse tempo aí? Lembrou dessa época? Então, num dia iluminado,
nós cansamos de papaguear e resolvemos aceitar o desafio e fomos investigar racionalmente e por nós mesmos quem somos. Claro, não foi nada fácil, mas realizamos um experimento pessoal e empírico no qual eu descobri que sou um eu aqui e você descobriu que é um eu aí. Aqui na Magno Júnior, somos mais que professores, somos educadores. Uma estrutura cercada de verde e muito conhecimento. Inglês, espanhol, informática, modalidades esportivas. Aqui estimulamos a arte e o melhor de cada aluno, porque os gênios não surgem do dia para a noite. Professora, terminei! Leozinho, parabéns! Não vou te dar 10, vou te dar 20. Escola Magno Júnior, tradição e qualidade de ensino. Gabinete de Leitura Sorocabano, de portas abertas para a cultura. Eu descobri que sou um eu aqui e você descobriu que é um eu aí. Depois, nós verificamos que toda a humanidade formada de cientistas, de intelectuais, de leigos, toda a humanidade pode reproduzir esta experiência pessoal e confirmar a verdade de que existimos, cada qual como um eu, que sente e pensa. Então, aí nós quisemos representar pela razão e de modo científico essa existência individual e singular que é a do eu e que pode ser confirmada de modo universal. Foi quando demos ao eu um valor exato e matemático de 1. Claro, afinal, o 1 existe de modo único e serve de princípio fundamental e elementar ao universo infinito do saber matemático. Assim como eu, serve de princípio fundamental ao universo finito ou infinito de todo saber. Eu estou dizendo que o eu existe exercitando as funções de sentir e pensar, sendo por isso mesmo essencial e básico para todo tipo de saber ou de conhecimento, seja uma noção insignificante ou um cabedal científico grandioso sobre as coisas do universo. Nenhum conhecimento existe sem o eu. Você já pensou nisso? Logo, o saber que reduz o eu à inexistência é contraditório e, portanto, falso. Por quê? Olha, presta atenção. Todo saber só prova que o eu existe. Você, é claro, muito espertamente já diria, por princípio, então, o saber sobre a morte só afirma a existência do eu, porque não tem como saber da sua inexistência.
o eu. Não tem como saber da sua inexistência, porque tudo que ele sabe é sobre a existência. Entendeu? Entendeu? Você entendeu a lógica, é claro. Mas, por que então sempre tem alguém afirmando o fim do eu com a morte? Por quê? Porque esse alguém repete como papagaio mais uma identidade falsa. Em primeiro lugar, porque assim como quando eu digo o nome Jorge, só tenho um conjunto de sons que nada tem com o eu que sou. O nome morte também não indica nada experimentável na natureza, assim como Jorge, sons. Morte é palavra abstrata que significa o fim de algo. Algo que jamais pode ser o eu, porque nenhum eu pode experimentar o próprio fim para saber como é que é passar da existência para o não existir. É gozado, né? Olha, sendo assim, o saber que decreta o fim do eu só pode ser falso. Ora, se o eu não findou, não pode experimentar nem saber sobre o fim. E se findou, não experimenta e nem sabe sobre nada. Em segundo lugar, fim não existe na realidade. Fim. Você já viu algum fim por aí? Hã? Já viu algum fim andando por aí? Não existe. Como a palavra morte é verbo, precisa do eu que o conjuga. Mas conjuga antes de morrer, de acabar ou antes de findar. Assim, ó, eu morro, tu morres, ele morre. Nós morremos, vós morreis, eles morrem. Tá vendo que mentira? Eu morro no sentido de que eu findo. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei? Como que eu posso afirmar isso? Conjugando um verbo. Olha, dizendo de outro modo, para o saber que a palavra morte indica, para que essa palavra tenha sentido, precisa de uma coisa que morre ou que chega ao fim, entendendo que morrer significa o fim. E nós já vimos que o eu não pode ser essa coisa. Seria outra coisa? Então, essa coisa existe. Mas o fim que dá significado para a morte ou para
o final dessa coisa, o fim não existe. É loucura, ou parece loucura, né? Mas o fim é só fim. A coisa que finda, que chega ao fim, a coisa existe, mas o fim não existe. Então, veja bem, qual é a coisa que precisa do fim para findar? Respondeu? Então, alguém crente que é esperto diria: a vida. A vida. A vida que é o conjunto das atividades vitais. Tá certo. Tá bom. Lembre que nós fomos verificar se o conjunto das atividades vitais ou da vida existia na natureza, assim como o eu ou a pedra. E verificamos que vida também é apenas um nome dado para uma espécie de força vital, mitológica, força mitológica, que só existe como uma fantasia na cabeça de crentes repetidores. E as atividades vitais? Ou as atividades da vida também não existem por si na natureza. Eu explico, né? A gente já viu. Atividades são movimentos de corpos, corpos macros ou micros, e não as atividades. Não existem sem os corpos. É simples assim. Olha aqui, ó. O copo se movimenta, mas o movimento não existe sem o copo. Então, só os corpos existem em atividade ou inertes. Vida, atividades vitais e características da vida são apenas recursos artificiosos e imaginosos do eu para saber, e não tem correspondência com coisa autônoma, singular, nenhuma na realidade natural. Portanto, o valor das atividades autônomas da natureza, na natureza, é o valor das atividades singulares, autônomas, na natureza, é zero. O conjunto das atividades vitais é o conjunto de zeros, que você soma todos e termina com o zero. Portanto, meu amigo, minha amiga, vida e morte são apenas personagens fictícios de uma farsa de péssimo gosto, e não passa de um mero jogo de palavras.
Mas o que teria levado o eu a produzir mais essa farsa? Certamente ele se deixou iludir por uma mudança de forma que ocorre no corpo material. Esta mudança de forma é que o levou a imaginar que existiria uma mudança de identidade. Outra. O eu explico, não se apavore, calma. Olha, o eu tinha batizado o corpo com o nome de vivo, quando ele surgiu para a sua experiência sensorial. Surgiu após uma transformação que lhe deu forma. E depois, quando o corpo passou por uma outra transformação, o eu o batizou com o nome de morto. Isso aconteceu também, se você lembra, com aquele automóvel que nós usamos e que parou lá na Castelinho, lembra? A gente precisava de um carro novo, porque aquele lá já não ia mais. O carro, ele surgiu na indústria depois de uma transformação que agregou uma matéria-prima ou várias matérias-primas previamente existentes na natureza. Essa matéria-prima é que veio dar a estrutura mecânica daquele veículo novinho em folha que nós compramos e usamos. Esse carro apresentou movimentos funcionais por um tempo, quando consumia e queimava combustível, assim como o nosso corpo. Depois de certo tempo de uso, você sabe, apresentou alguns desgastes estruturais e parou de funcionar. Então, não é simples? Ambos, carro e corpo, por falta de combustível ou por desarranjos estruturais, deixam de apresentar as atividades úteis ao motorista, mas não chegam ao fim, porque não deixam de existir na natureza. Apenas as formas estruturais que aparecem para a nossa experiência sensorial, apenas essas formas podem desaparecer. O corpo e o carro sofrem transformações e retornam àquela condição de elementos que serviram de matéria-prima para a sua formação inicial e aparecimento.
Olha, isso que eu falei está de acordo com a lei de conservação de massa enunciada pelo fundador da química moderna, Antoine de Lavoisier. Eu falei legal, não falei então? Segundo essa lei de conservação de massa, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A moral desta história é que papagaio só repete confusão de identidades. Esclarecendo melhor, o eu não é o nome que lhe dão, nem é o corpo que se transforma. O eu pode atender por um nome e também pode fazer confusões de identidade, mas expressa pelo corpo a sua maior ou menor inteligência de comandante ou de motorista. Assim, falando melhor, não há semelhança alguma entre o eu e o carro, ou entre o eu e o corpo. O eu não apresenta forma aparente como o carro e o corpo. O eu é inteligente, tanto que reconhece outro eu depois de ter conhecido a sua personalidade ou o modo como esse outro eu comunica o seu sentir e pensar pelos meios de que dispõe para se expressar. Eu esclareço, calma. É assim é que o eu reconhece o autor de um estilo literário, de uma poesia, de uma música ou de uma pintura. Apreciamos ali uma pintura e dizemos, olha, isso aqui é de Picasso, o estilo é de Picasso. Se outra pessoa pintou, falsificou o estilo do Picasso. Então, o eu reconhece outra pessoa pela sua personalidade, pelo estilo literário, artístico, etc., sem, olha, presta atenção, sem que o corpo do autor esteja presente. Então, os crentes, naquilo que receberam para repetir, comparam a forma que o corpo do alheio tinha antes da transformação com a forma do corpo já mudado. Daí passam a crer que o eu nunca visto, mas de personalidade conhecida, deixou de existir só porque não está mais
se expressando por aquele corpo, não está mais dirigindo aquele corpo. Não ocorre aos crentes que o eu pode estar se expressando de um outro modo. Eu digo isso porque nenhuma forma indica qual o destino que o eu tomou depois que o corpo se transformou. E, sendo assim, qualquer coisa que se afirme sobre o eu, tendo em vista apenas a transformação do corpo, é pura cascata, pura especulação sujeita a erro grosseiro. Sempre é bom lembrar que a existência do eu é constatada diretamente por experiência pessoal. É bom lembrar também, e já vimos, que todas, absolutamente todas as experiências de todos os homens, sejam experiências científicas, empíricas, apenas sensoriais ou intelectuais, todas são pessoais. Nós já vimos que tanto o cientista que descobriu a fórmula de um remédio milagroso, tanto quanto um primitivo que experimentou a banana em primeiro lugar. Ambos tiveram uma experiência pessoal. Ambos comunicaram. Isto é importantíssimo perceber, esta ideia da comunicação. Ambos comunicaram aos membros da comunidade que, após experimentarem, esses membros da comunidade, após experimentarem o remédio ou a banana, também de modo pessoal, constataram a existência óbvia do remédio e da banana. Os neurocientistas, maravilhosos, maravilhosos. As técnicas utilizadas na atualidade pela medicina, provindas da neurociência, são extraordinárias. Mas os neurocientistas também confundem identidades quando observam nos neurônios cerebrais objetivas funções físicas, elétricas e químicas que expressam as funções dos neurônios e até mesmo do pensar e do sentir do eu. Eles também experimentam as formas dos fenômenos materiais e as confundem com as funções do eu. Que barbaridade, não? Que barbaridade! Nessa confusão, sempre tem alguém que se diga cientista afirmando
sem provar que as funções do eu são efeitos das funções cerebrais. Seria possível provar o contrário disso? Olha, veja bem, meu amigo, veja bem, minha amiga, que nós já provamos que a existência do eu, com as suas funções, pode ser experimentada diretamente por todos nós. Já provamos também que pelo exercício da consciência racional podemos inferir por via intelectual e indiretamente a existência do eu na personalidade que se expressa, de novo, numa comunicação leiga, artística ou intelectual. Nós já provamos que o contrário, ou sobre o fim do eu, não há nenhuma prova. Só conversa fiada, conversa mole para boi dormir. Olha, nós já provamos que a afirmação de que o eu é um excremento cerebral não tem fundamento científico algum. Não pode ser provado nos moldes da ciência. Os moldes da ciência são os experimentais. Agora, tendo em vista o modo essencial e universal do eu conhecer, estaremos encarando no nosso próximo programa o próximo desafio, que é provar que o eu continua existindo de modo singular após o corpo se transformar, parando com suas funções vitais. Esse é o nosso desafio. A primeira prova que damos, se prepare, é a de que seu corpo, olha, preste atenção, olha, preste muita atenção, o seu corpo, assim como o meu, já passaram por tantas transformações, desde aquela forma do bebê para a forma da criança, depois para a forma do adolescente, aí para a forma do adulto. Eu não sei você, mas eu não sei se você passou ou não passou para a terceira idade e talvez até para a senilidade ainda. Mas eu não quero desanimar ninguém. Mas irá passar e tomara que passe, porque imagina, se você não chegar lá é porque, né? Então, veja, após tantas transformações no corpo, eu continuo sendo eu.
passando por todas essas transformações, por todas essas transformações, e você também. O eu continua sendo sempre o mesmo, não é? Não é? É claro que é. Ou, por acaso, em algum momento, você deixou de ser você? Quando houve a transformação, quando você passou da criança para a adolescência, deixou de ser você? É isso? Claro que não! Todos podem verificar a verdade dessa experiência, que, embora seja pessoal, também é universal. O eu permanece apesar das transformações. Então, essa experiência pessoal que nós estamos levantando agora, prova, porque todos podem experimentar. Essa experiência prova que as transformações do corpo, de regra, não afetam o eu de modo a decretar o seu fim ou inexistência. Viu? Vamos analisar agora algumas outras expressões do eu. Nós vamos assistir um vídeo que circula aí pela YouTube sobre o cantor Antônio Marcos. Grande cantor, grande cara, grande artista. Ele, por exemplo, comunicou por revistas e pela Rede Globo de televisão aquilo que ele experimentou num estado de coma que sofreu um ano antes de os médicos, infelizmente, declararem a parada definitiva de suas funções cerebrais. De coma ou teve morte clínica e se recuperou. A medicina começa a estudar sem preconceitos os relatos dessas pessoas sobre o que viram e o que sentiram nos momentos dramáticos que viveram. O Dr. Morse cita milhares de casos, entrevistou centenas de crianças e tem gravado uma rigorosa seleção de 50 casos que ele considera como experiências verdadeiras de pessoas que atravessaram a fronteira da morte. As pessoas que não acreditam nesse tipo de experiência, diz ele, acham que talvez tudo não passe de sonhos, de fantasias e até de uma reação psicológica ao estresse de estar clinicamente morto. Alguns acham que essas experiências ocorrem por efeito de remédios tomados durante os tratamentos e as luzes brilhantes sejam apenas as luzes normais de uma sala de operação. Mas, depois de 8 anos de pesquisa, nós demonstramos que nenhuma dessas explicações é correta. Eu considero a experiência de atravessar a fronteira da morte como um fato real e perfeitamente normal. No Brasil, o cantor Antônio Marcos, que por coincidência está gravando agora a música tema do filme Ghost, O Outro Lado da Vida, que é um grande sucesso de bilheteria, teve há 1 ano e meio a experiência de ficar 17 dias em coma. Uma experiência que ele conta ainda emocionado nesse depoimento à repórter Fernanda Esteves. Eu estava dentro de um lugar de vidro, todo fechado de vidro, cheio de tubo, amarrado. De repente eu olhei para a cama onde eu estava de fora e eu me lembro que a Débora Duarte foi me visitar. E eu queria falar com ela, porque ela tinha sido minha mulher é uma pessoa maravilhosa, que eu amei muito. Então eu queria falar com ela, dizer para ela obrigado.
E eu sei que ela falava comigo alguma coisa, mas aí ela não estava olhando para mim lá fora, ela estava olhando para mim deitada. E eu então fiquei desesperado, porque eu falava, ela não respondia. Eu falei com a minha mãe não me respondeu. Eu vi um monte de médicos, tentei conversar com eles, não consegui. Aí o desespero ficou grande, porque então eu quis voltar para a cama. Pro teu corpo? Pro meu corpo, porque eu fiquei com medo do que estava acontecendo comigo. Eu falei, isso não, eu não posso ter dois. Aí eu não voltava pro meu corpo, então eu fiquei desesperado. Eu lembro que o cara que estava lá fora chorava, olhando para o que estava lá dentro, deitado na cama. Aí depois apagou tudo, aí eu não vi mais ninguém. Terrível, né? Terrível. Uma experiência que o ser humano com certeza não conhece. E me parece que deve ser assim a passagem da gente para o outro lado. Pessoal, voltaremos a esse assunto, estaremos comentando isso que nós assistimos e outras coisas no nosso próximo programa. Eu, sinceramente, espero que vocês estejam lá comigo. Espero que estejam lá comigo, atentos e preparados, mais uma vez, para este esporte radical, que é raciocinar. Muito obrigado pela audiência e até mais ver.